Agradecemos a todos que têm estado conosco estudando a palavra de Deus a cada semana. O tema dessa semana é o povo oprimido e o nascimento de Moisés. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se seguem, pedimos suas bênçãos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse tema é um tema muito importante porque o povo de Israel, naquela época, passou por muitas dificuldades, sofrimentos. Também o povo de Israel espiritual também está passando e vai passar por muitas dificuldades. Mas Deus também, assim como libertou o povo de Israel do Egito, e o Egito representar naquela época, né, os deuses, né, e o sistema, né, de poder que Satanás tinha implantado, Deus também vai libertar o povo dele no fim, no tempo do fim. E nós estamos praticamente nesse tempo. E Deus nos ensina que nós devemos clamar, assim como o povo também clamou. Êxodo 2, 23, 25 diz que os filhos de Israel gemiam, gemiam no sentido de sofrimento, dificuldade, problemas, né? E nós estamos passando por hoje também, muitos deles, por causa da sua escravidão. A escravidão naquela época era mais real e mais material, né? Mais física. Mas também o povo também continua em formas de escravidão também hoje, né? Diversas formas. Eles clamaram. Então, o que nós temos que fazer quando nós estivermos sob escravidão? Clamar. E o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e Jacó. Então, Deus tem um propósito para cada um de nós. E em determinado momento, Deus age para cumprir os propósitos que ele tem com aqueles que ele fez as suas promessas. E de Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Então Deus também, da mesma forma, no passado também ele está atento às coisas que estão acontecendo hoje, no Brasil, em todas várias partes do mundo, com o povo dele. Salmo 120, verso 1 diz assim: Na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. Então, na nossa angústia, você passa por angústia, todos nós passamos, né? Temos que aprender o que? Clamar. Clamar é a oração perseverante. Orar com perseverança. Salmo 69, 3 diz: Estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Então, às vezes, nós estamos orando há muito tempo e às vezes a gente cansa. Pode ser que esteja acontecendo com vocês, mas não podemos desanimar, não. Jesus disse que ele tem que orar sempre, em todo o tempo. Mas pode acontecer que você ou alguém esteja passando por uma situação como essa, que está cansado de orar, cansado de clamar. A garganta já está praticamente seca, ou seja, os olhos estão desfalecendo, esperando a resposta de Deus. Isso mostra, né, que nem sempre as coisas vão acontecer da forma que a gente pensa, ou geralmente. Salmos 22, 5 diz: A ti clamaram e escaparam. Então, em algum momento, Deus vai atender. Pode ser que não seja da forma que nós pensamos, mas ele vai atender. Em ti confiaram e não foram confundidos. Então, aqueles que confiam em Deus não serão confundidos. Salmo 34, 17 diz: Os justos clamam e o Senhor os ouve. Os justos são aqueles que temem e respeitam a Deus. E os livra de todas as suas angústias. Isso aqui é algo profundo. E realmente ele nos livrar de todas as angústias. Quando é que isso ocorre com nós? Quando nós alcançamos uma condição que mesmo em meio às crises, em meio aos problemas, nós estamos em paz com Deus. E aí, Deus vai nos livrar das angústias, mesmo a gente passando por dificuldade. Mateus 27, 50 diz: Jesus clamando outra vez com grande voz rendeu o Espírito. Então, Jesus também clamou, mostrando o exemplo, né? As dificuldades que ele passou foram várias e maiores do que as nossas. E em algum momento, né, ele rendeu o Espírito, ou seja, ele veio a morrer. Mas ele não deixou de clamar, não deixou de orar. Salmos 88, 13 diz: Eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti, e de madrugada te esperará a minha oração. Então temos que aprender a orar em todo o tempo, mas também aproveitar os momentos da madrugada, que são momentos que você está sozinho, tem tanto barulho, sem tantos problemas, né? Tem que aproveitar parte desse tempo da madrugada para você orar, clamar a Deus em oração. Não precisa ser só de joelhos, pode orar deitado, orar em pensamento. Encontre a sua forma. Jeremias 33, 3 diz: Clama a mim e eu responder-te-ei. Deus respondeu isso aqui para Jeremias quando ele estava em muitas dificuldades e problemas, né? Deus respondeu para ele: Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, Deus, quando a gente clama, Deus vai nos responder. Vai nos mostrar caminhos que a gente não tinha percebido, maneiras de
e trajetórias, né, de vida que a gente não tinha pensado. Então aqui conta a história em Êxodo 1, de 1 a 12, que esses, pois, são os nomes dos filhos de Israel. Interessante, né? Que a gente sempre está aprendendo, né? O significado, né, da palavra original do livro de Êxodo não é Êxodo, porque Êxodo significa saída. É Shemot, significa nomes. Mas aí, na hora que fizeram a tradução, traduziram como Êxodo, que seria saída. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Azer. Diz aqui que todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. E a gente vê aqui que almas são pessoas, né? Não é que tinha 70 almas independente das pessoas, né? Almas são pessoas na Bíblia. São pessoas. Nós somos almas. Nós não temos almas. Nós somos almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então as coisas passam, né? O tempo passa. E os filhos de Israel frutificaram. Aumentaram muito, multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente. Então Deus abençoou eles, mas às vezes as bênçãos de Deus às vezes traz, né, a atenção do inimigo. De maneira que a terra se encheu deles. E o que aconteceu? Levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Então, Satanás, às vezes, conduz, né, pessoas ao poder, né, que, às vezes, né, trazem dificuldades ao povo dele. O qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem. Né? Se eles fossem mais sábios e mais poderosos, isso aqui que ele planejou não tinha acontecido. Né? E aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. Então, cria-se como diz, uma narrativa, né? Para usar de poder para recercear a liberdade das pessoas aqui. Né? E aí diz que puseram sobre eles maiorais de tributos. Né? Ó, tributos são impostos. Né? Começaram a cobrar mais impostos deles, né? Para os afligirem com suas cargas. Aumentou o trabalho, tornou o trabalho mais difícil, porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramsés. Então, a cidade foi edificada por eles, o povo de Israel. Mas quanto mais os afligiam, né, tanto mais se multiplicavam. Deus dava a bênção, né, da criação, de ter filhos. Né? Hoje as pessoas não querem ter filhos, né? Mas naquela época os filhos eram a esperança. Tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Então, às vezes, né, isso também pode estar ocorrendo hoje. Aqui tira uma lição. Provérbio 16, 25 diz que há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim é o caminho da morte. Então, às vezes, a gente pensa que vai mudar de um lugar, né, para prosperar, para ficar rico, né, para desenvolver um determinado empreendimento, e lá você vai passar sofrimento, vai passar escravidão e até, em alguns casos, a morte. Então, sempre que nós formos tomar decisões a respeito de onde morar, onde ficar, onde empreender, temos que buscar a Deus em oração. Deus conhece o fim desde o princípio. Jeremias 10, 23, 24 diz aqui, ó: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho. E o livre-arbítrio existe. Nós escolhemos, mas nós não decidimos a cor do sol. Nós não decidimos se o mar, onde é que ele vai, as nuvens. Né? Então, existe. Deus permitiu que a gente fizesse escolhas, sim, mas tem coisas que quem escolhe é Deus. E aqui diz que não é do homem o seu caminho, porque dentro do caminho do ser humano, das escolhas do ser humano, existem escolhas maiores. E diz que nem do homem que caminha dirigir seus passos. Às vezes você faz escolhas, né? Vem uma guerra, vem um conflito, você tenta fazer determinadas coisas, e esse conflito ultrapassa as suas escolhas. Então, no final, diz o Deus vai conduzindo os eventos. Você tem que fazer planos, entregar a Deus para que ele te conduza. Porque pode surgir eventos, né, que mudam a rota, né, da sua vida. E aqui, Jeremias, né, diz: Castiga-me, ó Senhor, porém com juízo, não na tua ira. Eu também sempre lembro dessas passagens aqui, para que Deus me corrija, né, não na ira dele, mas com juízo, para que não me reduzas a nada. E é isso que nós temos que estar pedindo a Deus todo o tempo, né? Que ele tenha misericórdia de nós.
O contexto histórico daquela época é bem similar ao que vai acontecer no futuro, hein? Tem tudo a ver com a profecia, né? Gênesis 37, 26, 28 diz: Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondemos seu sangue? Então eles fizeram a trama, né, para tentar matar José. Nessa trama, Deus estava conduzindo os eventos para que no futuro José ajudasse aos próprios irmãos. Imagina. Por isso que a gente tem que ser fiel a Deus, meus irmãos, mesmo que nossos irmãos não estejam sendo fiéis. Vinde e vendamos a estes ismaelitas, né? Foi Judá que deu essa ideia. E que não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, né? Tiraram e alcançaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata, né? Assim como Jesus também foi vendido. Judas vendeu Jesus. E aqui José foi vendido também. Moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então, José foi para o Egito. Aqui tem uma parte da lição da Escola Sabatina, do terceiro trimestre, 2005, diz: o contexto histórico mais provável para a história do Êxodo é o seguinte: o novo faraó que não havia conhecido José é Amés I, próximo século, né, 16 a.C., 1570 a.C. Em seguida veio Amenhotep I, também no século 16, né, o governante que temia os israelitas e os oprimiu. Foi a história, né, mostra aqui em alguns estudos, né, que foi esse Amenhotep. Mais tarde vem Tutmés I, né, também no século 16, né, antes de Cristo, emitiu um decreto mandando matar todos os meninos hebreus recém-nascidos. A filha do Tutmés é Hatshepsut, que nasceu mais ou menos no século XVI, 1503, né? E foi a princesa que adotou Moisés. Isso é os estudos, né? Existem. O faraó Tutmés III, que durante algum tempo governou junto com Hatshepsut, foi o faraó do Êxodo, que veio a participar, né, dos eventos do Êxodo, né? Que tinha governado justamente uma mãe de Moisés, né? Tornou-se a mãe de Moisés. Aqui também conta que, segundo os estudos mais confiáveis, o êxodo ocorreu, né, em março do século XV, 1450 a.C. A fonte é esse William Shea, Êxodo, né, data do êxodo, na Enciclopédia Bíblica Padrão Internacional, né, edição de Geoffrey Bromley. E outros textos também ajudam a explicar isso aí. Então, o que está na Bíblia tem relatos históricos, né, extra-bíblicos, que também relacionam com o que aconteceu naquela época. Tem algo muito interessante que Deus revela em Êxodo 1, de 15 a 21, que o rei do Egito, que é esse, né? Voltando, vamos relembrar o nome dele, esse rei, né? Tutmés I, né? Que emitiu o decreto, Tutmés I. Ele falou às parteiras das hebreias, as quais o nome de uma delas era Cifrá e da outra Puá. E disse: quando ajudardes a dar a luz às hebreias, e virdes sob os assentos, se for filho, ou seja, homem, matai-o. E se for filha, mulher, então viva. Então ele deu essa ordem. E nós podemos ver que, às vezes, o Estado, né, o governo, pode dar ordens que a gente não deve cumprir. Tem que ter cuidado. As parteiras, porém, temeram a Deus. Então a gente tem que ver primeiro qual é a vontade de Deus na palavra dele. E não fizeram como o rei do Egito lhe disse. Elas estavam correndo risco também de morte aqui. Antes elas conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse o quê? Por que fizesses isto, deixando os meninos com vida? Isso aqui tem um paralelo também, meu irmão, ou minha irmã, com Jesus. E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, já têm dado luz antes que a parteira venha a elas. Então eles usaram esse argumento aqui, talvez nem seja um argumento real e verdadeiro, mas foi uma maneira delas tentar se proteger. Alguns dizem: mas elas mentiram, não sei o quê, né? Às vezes, meus irmãos, podemos ver na época de Hitler, tiveram pessoas que esconderam, né, judeus, né, os israelitas, né, e não falaram, para que eles fossem
se mantivessem em vida. Alguns deles foram presos. E aí? Eles iam dizer: não, os judeus estão aqui nesse lugar onde eu estou escondendo? Não. Tem hora, meus irmãos, que a vida e a defesa da vida vale mais do que uma mentira. Às vezes você vai mentir, porque se você não mentir aqui, você vai passar uma situação muito difícil. Né? Mas podia falar a verdade? Podia. Mas eu não vou revelar. E podia ter morrido, né, também. Né? Mas elas tinham cumprido a parte delas. Portanto, Deus fez bem as parteiras. Então, Deus olha o contexto e a motivação da pessoa. O povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, eles estabeleceu casa, fez com que elas tivessem filhos. E bênção, né? Então, nós somos falhos. Você é falho, eu sou falho. Mas nas nossas falhas, Deus vai avaliar o motivo com que você está agindo. É para cumprir o propósito de Deus, é para ajudar alguém que de fato tem necessidade. Deus vai avaliar isso. Não é só o ato seu em si que vai ser avaliado, também as razões. E aí nós podemos ver um exemplo aqui, um princípio que tem que tirar, que nós, no tempo do fim, nós vamos ter que prestar atenção. Viu? Atos 5, 27 e 29 diz assim, trazendo, né, estava Pedro, né, pregando evangelhos, prenderam Pedro, né, e outras pessoas, né, e trouxe eles e apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos, nós expressamente, que não ensinasse nesse nome. Então, o sumo sacerdote veio, né, cobrar deles que não era para pregar o evangelho. E também tem lugares hoje no mundo, se você pregar o evangelho, andar com a Bíblia, como a Coreia do Norte e alguns outros países, você morre. Morre, não tem esse negócio. Outras religiões onde tem o islamismo, você perde a cabeça. Então, a gente vai deixar de pregar o evangelho por causa disso? Não. O sumo sacerdote diz, eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. Quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, de fato, o sangue pertencia a eles. Eles eram culpados da morte de Jesus. E Pedro dá uma resposta aqui para mim e para você, que vale ainda hoje. E Pedro respondendo o quê? Aos apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É por isso que Deus abençoou aquelas parteiras. Elas decidiram obedecer a Deus. Elas sabiam que Deus não tinha o propósito de matar aquelas crianças. Então, elas obedeceram a Deus, mesmo com risco de morrer. Alguns fazendo isso morrem. Não podemos dizer que todas as vezes, né, que você vai obedecer a Deus que vai dar tudo de acordo com o que você pensa, né, ou tudo certo, né, no seu pensamento. Nem sempre. Às vezes você vai sofrer, você vai passar por dificuldade, às vezes até morrer. Como Paulo, né, como Tiago, como o próprio Pedro depois, né, como depois, né, outros apóstolos, né, morreram, e milhares morreram também nas inquisições. Mas no que importa não é morrer ou não morrer, e sim você está morrendo, honrando a Deus ou negando a Deus. Essa é que é a questão. Se você não negar a Deus, Deus diz que um dia ele vai te ressuscitar. Na ressurreição de quê? Dos justos. Aí conta que a história, Êxodo 2, de 1 a 4, que de onde Moisés vem. Um homem da casa de Levi casou-se com uma mulher, né, também da família de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Então, nem sempre, meus irmãos, a gente tem que falar tudo para todos, né? Ou até para o Estado. Nem tudo a gente tem que falar para o Estado. Se for de acordo com o propósito de Deus, a gente tem que ficar o quê? Calado aqui. Eles esconderam Moisés 3 meses. E já existia o decreto de morte aqui. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Então, tem, às vezes, que tem situação que você ora a Deus, a situação faz piorar. Aqui piorou. E eles tiveram que colocar Moisés, né, num cesto, né, com Moisés ameaçado de morte. Mas eles fizeram o melhor, o máximo que eles podiam fazer. E sua irmã postou-se de longe para saber o que ia acontecer com Moisés. Então, mas Deus já tinha um propósito com Moisés. Deus também tem um propósito para mim e para você. Não importa o que esteja acontecendo, o que Satanás esteja fazendo. Deus tem um propósito. E ele vai intervir quando for a hora certa. Provérbios 19, 21 diz, muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Então, o propósito do faraó era o quê? Destruir
Mas Faraó estava o quê? Cumprindo o propósito de quem? De Satanás. Satanás usa pessoas para tentar cumprir os propósitos dele. Assim como Deus também usa as pessoas para cumprir o propósito dele. Mateus 2 tem algo, um paralelo com a história de Jesus. Né? Moisés tem paralelo com a história de Jesus, também José também. Vários, né, grandes homens do passado, tiveram coisas que tiveram paralelos com a vida de Jesus. Paralelos, quando eu falo, coisas que similar aconteceu com Jesus. E diz aqui, ó, Mateus 2, de 12 a 15, diz, sendo por divina revelação avisados num sonho, aqueles magos, né, que chamam sábios, né, do Oriente, Deus deu para eles num sonho que não voltassem para junto de Herodes, e partiram para a sua terra por outro caminho. Herodes estava querendo investigar quem era essa criança, onde é que ela estava, para tentar matar. Ó, quem estava conduzindo os eventos? Satanás. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho. Então Deus colocou José como quê? Como protetor de Moisés, protetor de Jesus, né? E de Maria. Assim como também colocou protetores para Moisés. A própria Hatshepsut, né? Deus colocou ela para resgatar Moisés do rio e tornar-se o quê? A guardiã de Moisés, até que Moisés chegasse o momento que Deus ia intervir. E diz: o anjo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Então, para onde é que foi? Jesus para o Egito também. José não foi para o Egito? Olha Jesus aqui também indo para o Egito. E demorar-te-á até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então Deus, meus irmãos, sabe quais são os planos de Satanás. E se você tiver confiança nele, Deus vai te proteger. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. Tem até profecia, né? Falando disso, do Egito chamei meu filho. Interessante, né? Os povos egípcios é o povo com a cor da minha pele, né? Qual será a cor da pele de Jesus? Pode ter certeza que não era caucasiano. Se é caucasiano, é o quê? Alguém com a pele branca. Moisés foi para o Egito, né? Jesus foi para o Egito, José também foi para o Egito. E esses povos egípcios, já com provas, né, que eles eram um povo de pele escura, né? E descendente de Cã. Né? Muitas das coisas estão na Bíblia, né? De forma clara, mas criaram uma teia, né, de enganos para que a gente não entenda o que está a verdade que Deus quer nos revelar. Mas apesar de tudo, meu irmão, minha irmã, Deus diz aqui em Jó 42:2: bem sei eu que tudo pode, seja, Deus tudo pode, que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Amém? Ou seja, Satanás fará muitas coisas para atrapalhar a tua vida, mas confia em Deus, permanece nele, porque Deus, nada é impossível para Deus. Deus vai fazer você vencer. Deus vai fazer você alcançar a vitória. Êxodo 2, de 11 a 14, né, conta, né, que Moisés, já crescido, ainda sem entender qual era o propósito, né, de Deus para a vida dele, né, ele já era homem, como diz aqui, aconteceu naqueles dias que Moisés já era homem, de idade, saiu a seus irmãos, já sabia que eles, aquele povo que estava ali cativo, né, sofrendo, eram os irmãos dele, parentes, né, atentou para as suas cargas, viu que um egípcio feria um hebreu, né, que tinha capatazes, né, e homem de seus irmãos, e olhou a um e outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Ó, Moisés tomou uma decisão, ato impossível, né? Ato forte, que até às vezes nenhum de nós tenha tomado essa decisão. No mundo de hoje, Moisés teria cometido ser preso, né? Essa situação dificílima. Mas mesmo assim, o propósito de Deus não mudou em relação a Moisés. Ao sair do dia seguinte, eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? Moisés, né? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Às vezes a gente fala coisa sem pensar. Deus ia colocar justamente Moisés como juiz e maioral. Que coisa, né? Pensas matar-me como mataste o egípcio?
Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio já foi descoberto. E o que é que ele fez? Fugiu. Então, às vezes, acontece coisa que impede a tua vida, problemas, dificuldades no lugar onde você se encontra, tudo dá errado, só piora cada vez mais e você é obrigado, às vezes, a sair daquele lugar. É o que aconteceu com Moisés. E diz que ouvindo, pois, Faraó este caça, lá em Êxodo 2, 15 a 21, procurou matar Moisés. Então a coisa às vezes complica na sua vida também. Se não está complicado agora. Mas Moisés fugiu diante da face de Faraó. Às vezes a gente tem que fugir. Circunstâncias fazem a gente fugir. E habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então, estava sem noção. Ah, não tenho mais nada a fazer, eu perdi tudo, já estou na certa idade, né? 40 anos, né? Tá perdida a vida, né? Não compensa mais estudar, não compensa arrumar nova profissão, né? Tem pessoas, ó, que depois, com 50 anos, foi que ele decidiu uma nova profissão. E ele, a mesma pessoa disse que fez mais coisa na vida dele depois de 50 anos que antes. Um famoso psicólogo, que antes era médico, né? O criador da Gestalt. Né? Eu esqueço o nome dele, mas eu conheço a história dele. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Né? Deus guia as coisas mesmo, para teu bem. Os quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. E então vieram os pastores e expulsaram elas de lá. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-os e deu de beber ao rebanho. Meus irmãos, quem faz bem, Deus abençoe. Por esse ato de bondade em relação àquelas jovens. Voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que hoje tornaste tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores. Também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. E disse a seus filhos: onde está ele? Por que deixaste esse homem? Essas coisas, né? Chamai-o para que coma pão. E Deus aqui abre o caminho de Moisés. E Moisés consentiu o quê? Em morar com aquele homem. E ele deu Moisés o quê? Sua filha. Assim. Olha que coisa. Às vezes a gente pensa que está tudo perdido. E é o momento de você começar a sua vida de fato. Sabe por quê? Romanos 8, 28 nos diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam quem? Não importa a crise que você esteja passando agora, a dificuldade. Se você perdeu tudo, ou vai perder ainda, pode ser que venha acontecer. O que importa é com quem você está. Moisés continuou com Deus, e Deus continuou com ele. E diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus tinha um propósito, Moisés tinha. E Moisés, mesmo com erros, com falhas humanas, né? E nós também temos erros e falhas humanas, Deus conduziu Moisés no propósito. Então, meu irmão, Deus tem um plano chamado plano da redenção. Mesmo que Satanás tenha feito um monte de coisa para atrapalhar esse plano, esse plano vai alcançar sucesso. Porque Deus não falha. Apocalipse 12, de 1 a 5 diz: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Essa mulher é a igreja. Tendo a lua debaixo dos seus pés. Uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. As estrelas, às vezes, o pessoal fala que essas 12 estrelas representam o quê? As 12 tribos de Israel. Os 12 apóstolos, que também um dos apóstolos representa as 12 tribos de Israel. Salva. E essa mulher estava grávida. Quem esteve grávida? Maria esteve grávida. Alguns dizem que isso aqui é Maria. Mas, se você estudar a fundo, você vai ver que não dá para ser somente Maria. De fato, é a igreja. A igreja estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias da luz. E viu-se outro sinal no céu. Então Deus revelou que tinha algo acontecendo. E eis que era um grande dragão vermelho, que a Bíblia explica, né? 12, de 7 a 9, o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás. Esse grande dragão de vermelho, que é o diabo, Satanás, tinha 7 cabeças e 10 chifres, né? E tem a profecia do Apocalipse 13, né? Do dragão, né? E também da besta. E sobre suas cabeças, 7 diademas, que diademas são coroas. Coroa representa o quê? Reinos, governos, poderes. E a sua cauda, ou seja, a cauda de Satanás, levou após si a terça parte das estrelas do céu. Quem são essas estrelas do céu? Os anjos se tornaram demônios.
lançou-a sobre a terra. Satanás trouxe esses demônios junto com ele para cá. Essa parte do céu, imagina. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. Quem é essa mulher? Maria é, mas de fato é a igreja. Para que ela, dando à luz, lhe tragasse o filho. Então Deus, né, também, como vimos ali, protegeu Jesus, usou Herodes, Satanás usou Herodes para tentar matar Jesus. E aqui está revelado. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. Então Jesus é quem é o Messias, né? Também o rei. Seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Isso aqui já mostra que Jesus morre, ressuscita e volta para o céu. E aí a Bíblia diz aqui, Isaías 46, 9 a 10. Para mim e para você. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Como é que a gente vai lembrar? Lendo a Bíblia. Nós só vamos saber as coisas passadas, as coisas antigas com a Bíblia. O único que revela a verdade é a Bíblia. Tem uma boa Bíblia. Tem Bíblias com versões aí, né, de linguagem de hoje, nova linguagem. Tome muito cuidado. Tem Bíblias aí com traduções péssimas. E estão mais confundindo as pessoas, né, do que ensinando. Procure Bíblias com versões mais originais, próximo do original. Almeida, Revista Corrigida, a Revista Atualizada, né? A NVI, né, tem algumas falhas, mas não é uma boa. Tem a Bíblia, tem a Fiel, né? A Almeida Corrigida Fiel também. Procure uma boa Bíblia. Não fique lendo Bíblias com versões, né, que são transliterações, ou seja, que são uma linguagem aproximada. Tente a linguagem mais próxima do original, para você entender a verdade. Então, nós temos que lembrar das coisas passadas lendo a Bíblia. Lembrar de quê? Que eu sou Deus. Então, a gente tem que lembrar que há um Deus. E quem é esse Deus? Não há outro Deus. Não há outro. Não há vários deuses. Não há outro semelhante a mim. Quem é esse Deus? É o Deus da Bíblia. Só é ele. Que anuncia o fim desde o princípio. Então, você vê que Deus já tinha revelado fatos da vida de José, fatos da vida de Moisés, estava também revelado aqui relacionado com Jesus. Anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não ocorreram, não sucederam, não ocorreram. E que digo, meu conselho, ou seja, conselho é decisão. Deus diz aqui que a decisão dele será firme. Farei toda a minha vontade. Então, a vontade de Deus, meus irmãos, é salvar a humanidade, salvar a mim e a você. A única coisa que impede é se nós rejeitarmos a Jesus, rejeitarmos o plano da redenção. Se nós não rejeitarmos, nós, assim como Moisés, assim como José, assim como Abraão, Isaac, Jacó, que tiveram falhas e problemas, Deus conduziu eles ainda para o caminho da salvação. Deus vai te conduzir também. Você quer ser conduzido? Entregue tua vida a Deus. Se você não batizou ainda, se batize em nome de Jesus, para que você possa receber o Espírito Santo, para ele te guiar. Isaías 43, 3 diz, ainda antes que houvesse dias, eu sou. Ou seja, dia significa que existisse o tempo. Aqui é uma maravilha. Antes existisse o tempo, ele já era. Eu sou é o nome que Deus se revelou para Moisés. Eu sou que sou Yahvé. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Ou seja, nem o próprio Satanás, meus irmãos, tem poder para impedir o que Deus decidiu fazer, que é salvar a humanidade. Agindo eu, quem o impedirá? Mas ele atrapalha, atrapalha. Mas Deus vai conseguir cumprir o propósito dele para aqueles que amam a ele, para aqueles que confiam nele. Apocalipse 22, 13 a 15 diz assim, eu sou o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O ômega é a última. Então ele está dizendo o quê? Eu sou o princípio e o fim. Deus existe antes do tempo. Quem criou o tempo? Deus. O tempo existiu porque Deus determinou que ele passasse a existir. E o que existia antes? Deus. Antes do tempo, Deus. Então, é por isso que ele disse que é o princípio e o fim. Não, ele tinha dito que o tempo é quem era. Antes existia o tempo. Não. Antes existia ele, que é o princípio e é o fim. O primeiro e o derradeiro, ou seja, o último. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Então, o que são os mandamentos? Os 10 mandamentos, mesmo. Está em Êxodo 20, o Deuteronômio 5, leia lá. Para que tenha direito à árvore da vida. Então, os mandamentos de Deus têm, né, a ver com a salvação? Sim. Deus diz que feliz é aqueles que guardam os mandamentos. Nós não somos salvos por guardar os mandamentos, mas nós somos salvos para guardar os mandamentos. Nós somos salvos por Jesus.
ter morrido por mim e por você. Mas uma vez que Jesus morre por mim e por você, ele agora nos dá o quê? O poder para guardar os mandamentos dele. Para que a gente possa ter direito aqui à árvore da vida, que Adão e Eva perderam. E possa entrar na cidade pelas portas. Que cidade é essa? A cidade de Jerusalém celestial. Mas aqui Jesus diz: ficarão de fora o quê? Os cães. Na original, a palavra cão é o quê? Cão mesmo. Mas não é o animal. Cão são as pessoas, né, que são injustas, pessoas que não aceitam a Deus. Os feiticeiros, né, no original, a palavra farmaqueia, pessoas que fazem coisas para enganar as pessoas. E aí nós podemos ver, né, umas coisas estão acontecendo hoje, né, em relação à farmaqueia, né? Farmaqueia é que dá origem à palavra farmácia. Tenha cuidado, existem remédios que fazem bem, mas também existem remédios que fazem mal. E que pessoas más planejam fazer o mal com a população e com a humanidade. Cuidado. Os fornicadores são pessoas que têm relações sexuais, né, fora do casamento. Né? Legais, né? Legais para Deus é dentro do casamento. Aqui são fornicadores, são ilegais. E se você está fazendo isso, abandone. E se você está envolvido com feitiçarias, né, que são fazendo coisas, enganando as pessoas, abandone. Se você está rejeitando, né, e não quer saber de Deus, venha-se para Deus. Aqui as pessoas que decidem permanecer dessa forma até Jesus voltar ou até a sua morte. Mas você pode mudar de rumo? Pode. Os homicidas são pessoas que matam as pessoas inocentes, planejam matar as pessoas inocentes. Não é aquelas pessoas que defendem o inocente ou defendem o seu lar, uma invasão, né, de propriedade. Não é isso. E se você já é homicida ou já foi homicida, abandone, peça perdão a Deus, mude seu caminho. Os idólatras são as pessoas, né, que colocam as coisas ou pessoas acima de Deus. Mude seu caminho. Tome essa decisão. E diz aqui: qualquer que ama a mentira. Imagina, amar a mentira. Tem pessoas que amam a mentira. E se você ama a mentira, você está sempre do lado de quem? De Satanás. Ele é o pai da mentira. E comete a mentira. Isso aí todos nós temos que estar nos vigiando. Para não amar a mentira e não estar envolvido com a mentira. Que Deus te abençoe na tua decisão. Eu já tomei a minha. Eu vou lutar até o fim para estar com Jesus. E Deus dê a ti um bom fim de semana. E já deseja a ti que um feliz sábado, que começa quando? No pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.